Nós temos pouco tempo para falar muita coisa, então eu vou ter que pular alguns temas e apenas vamos ver uns 2 temas, talvez, nesta hora e meia que eu vou compartilhar. Depois os irmãos da Coreia vão tomar o tempo. Eu só queria dar uma espiadinha rápida no tema da Trindade, e eu só queria dizer que nós acreditamos na Trindade, tá? Porque alguém pode mal interpretar e achar que a gente não acha que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E para nada que nós acreditamos nisso, nós cremos na Trindade. Está na apostila, está o tema, tem toda uma reflexão, todo ensino de quem é o Pai, né? Deus Pai é Deus Criador, né? Deus Espírito Santo, né? E Deus Filho, Jesus, o Cristo. Mas somente fazendo esta colocação, no plano de redenção, no plano da redenção, porque assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, amém? Amém. 3 pessoas, um só Deus, 3 em 1. Não dá para explicar porque é Deus, tá? Eu não posso explicar como é que são 3 e é 1, tá? O dia que eu conseguisse, pararia de ser Deus, né? Mas são 3 pessoas, eles são um, mas no plano da redenção, o Pai está no controle. O Filho é quem opera, né? O Filho é quem Deus Pai opera através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem operou todo o poder do Pai em Jesus e quem foi nos dado para dar testemunho, dar testificação que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Eu quero que você leia comigo 1 de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João, capítulo 5, versículo 20, que diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, eu não vou ter tempo para falar da Trindade. Trindade, né? Você diz Trindade. Trindade. Você vai ter que estudar a parte esse tema em casa, mas nós não somos só Jesus, né? Nós cremos na Trindade. Amém? Quero deixar isso muito claro. E vamos para o tema evangelismo da Bíblia. Evangelismo da Bíblia. Mateus 4, 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como foi declarado o primeiro dia que a gente esteve aqui, o pastor Cho falou que nós estamos aqui para cumprir a evangelização mundial nos nossos dias. A gente não veio aqui para conhecer Curitiba, a gente não veio aqui para conhecer pessoas tão lindas quanto vocês. A gente está aqui, além disso, a gente está aqui para cumprir o pacto da evangelização mundial, porque o Senhor Jesus deixou muito claro que Ele vinha salvar o mundo, amém? Que ele vinha resgatar aquilo que tinha se perdido. E Ele falou para os seus discípulos: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vamos ver
uma parada bem legal, que é o evangelismo no Antigo Testamento. Deus sempre fez evangelismo mundial. Deus sempre tem feito evangelismo mundial. A gente pode ver, por exemplo, no tempo do dilúvio, no tempo da Arca de Noé, a palavra diz em Gênesis que Deus viu que os pensamentos do homem era continuamente fazer coisas erradas, fazer o mal. O coração do homem tinha se corrompido e ele pensou em destruir a humanidade e toda a criação, mas ele encontrou uma pessoa. É interessante isto, diz que encontrou Noé um homem justo diante dele e chamou ele para construir uma arca. A palavra diz, Pedro chama Noé pregoeiro de justiça, porque para ele foi dada a tarefa de construir uma arca. Sabemos que a arca é um símbolo de Jesus Cristo, né? Somente nele há salvação. E ele estava construindo uma arca, e naquela época, aquela construção era o evangelismo de Deus na terra. Deus estava usando Noé para evangelizar a sua geração. E ele, no ano 500 da vida de Noé, ele recebeu, né, o mandamento de Deus de construir a arca, e ele, por 100 anos, esteve pregando a palavra, chamando para o arrependimento, chamando para voltar a Deus, chamando para entrar na arca. E ninguém acreditou, porque naquela época somente não tinha chuva, né? Se conhecia somente o orvalho que dava pela manhã. Ninguém entendia o que era esse negócio de chuva e enchente aí, que é isso? Você tá doido? E a construção da arca era uma coisa muito estranha. A palavra diz, Paulo diz que a gente é salva pela loucura da pregação, porque sempre tem sido assim, a pregação, o evangelho é uma loucura. Não sei se você entende, no tempo de Jesus, acreditar num judeu, filho de carpinteiro, crucificado pelo Império Romano, e falar que ele tinha ressuscitado e que nele há salvação, era loucura. Por isso Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação. E da mesma maneira, Noé não se envergonhou de pregar aquela doidez, aquela loucura, né, que Deus ia destruir. Desculpa, estou tentando inventar palavras para me expressar aqui. Ele não se envergonhou de construir a arca, de pregar o evangelho. Não sei se você capta que aquilo foi evangelismo mundial. A terra ficou enterrada, que Deus ia trazer destruição e que somente tinha salvação através da arca. Mas o dia chegou, no tempo sinalizado por Deus, Noé entrou com sua família, os animais entraram juntos e Deus que fechou a porta. E veio o dilúvio e a terra foi destruída, mas eles foram salvos. Esse foi o evangelismo mundial. A conquista de Canaã por Josué e Caleb também. Vai comigo para Números, capítulo 14, Números. Números 14. Números 14. E em Números 14, ali é relatado como o povo de Israel duvidou, tá? Duvidou que Deus, que eles pudessem conquistar Canaã, né? Moisés enviou, né, os espias, e somente Josué e Caleb deram notícias corretas, notícias segundo o coração de Deus, que eles poderiam conquistar Canaã. Os outros espias, eles mentiram para a nação, dizendo que eles não poderiam entrar e possuir a terra. E eles não conseguiram entrar. Eles ficaram sob o castigo de Deus por 40 anos. Deus falou, por cada um dos dias que vocês espiaram a terra, vai ser os anos que vocês vão ficar dando voltas no deserto, até que esta geração incrédula morra. Porque a incredulidade é que não nos deixa enxergar Jesus Cristo. É o que fala 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É por incredulidade, é pela incredulidade que Israel ficou no deserto. A geração incrédula, tá?
Mas olha o que diz o versículo 14 do capítulo 14. Mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo com a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a tua grandeza, da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Então esta é uma oração que faz Moisés por causa da revolta, por causa da incredulidade. Ele diz: por favor, perdoa o povo por não ter acreditado na visão, nas palavras do Senhor, na promessa do Senhor. Mas é interessante que diz que a fama do Senhor era grande na terra por causa do que tinha feito com o povo de Israel. As nações em volta sabiam do que Deus tinha feito pela nação no Egito. Sabiam como Deus tinha destruído, escuta, o maior império da época. Foi destruído pelas pragas que o Senhor enviou para libertar o povo de Israel. As nações sabiam como o Senhor tinha aberto o mar vermelho para que eles passassem, como o Senhor tinha afogado os capitães e os soldados do exército do faraó. As nações sabiam como Deus tinha dado vitórias para o povo de Israel, e Israel no deserto tinha derrotado reis muito poderosos. As nações sabiam que Deus habitava no meio deles. Escuta, eles talvez pessoas que passaram por perto daquela peregrinagem, viram a coluna de fogo de noite e a nuvem por cima deles durante esses dias. Eles sabiam que eles caminhavam com Deus e que Deus falava para eles. Era conhecido, era um fato conhecido. De fato, a própria vida da nação era evangelismo mundial. Você está entendendo isto? A nação era um sinal da presença de Deus e do agrado de Deus para com os homens. A nação de Israel, de fato, era a nação o agente de salvação mundial. Foi a promessa dada para Abraão. Amém? Mas Josué e Caleb estão ali. Diz a palavra que eles acreditaram, mas o povo não acreditou. Vai comigo para Hebreus, agora. Capítulo 3, versículo 15 ao 19. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não poderão entrar por causa da incredulidade. Josué e Caleb foram os que acreditaram em Deus e, após 40 anos, chegaram em Canaã para conquistar Canaã. Mas o que tinha de especial a terra de Canaã? Simplesmente era o lugar, o ponto geográfico que Deus designou, que Deus escolheu para trazer o Messias. Era o ponto que a salvação do mundo ia aparecer, Canaã. Israel, a nação toda, é um lugar profético, onde Deus ia trazer sua salvação. E não está demais dizer que na volta do Senhor, o Senhor vai voltar para o Monte das Oliveiras. Daquele lugar onde Ele foi assunto, ali que Ele vai pisar novamente. Porque é o ponto geográfico
Por isso tem tanta guerra em volta de Israel, porque simplesmente se Deus tivesse falado que seria Minas Gerais, os islâmicos que gostariam de tomar Minas Gerais, sei lá, mas ele falou Israel. É um lugar pequenino, muito menor que talvez do tamanho de Paraná, a nação de Israel. E eles conquistaram esta nação. E a primeira cidade maior foi Jericó, né? Jericó. Agora, como foi a toma de Jericó? Está o relato ali em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 27. Mas escuta só, eu quero que você entenda. No tempo da arca de Noé, Deus encontrou quem? Noé, homem justo. No tempo de de possuir Canaã, quem encontrou Deus? Josué e Caleb, duas pessoas que tinham a fé para entrar, a fé para possuir, a fé para conquistar, porque isso que estou falando é muito importante. Agora em Jericó, Deus deu a palavra, né? Vocês vão dar uma volta ao redor das muralhas, né? Vão levar a arca, os sacerdotes vão ir à frente da arca com as trombetas, com os chofares, né? Por trás da arca o povo, mas na frente dos sacerdotes os homens valentes. Vocês vão dar uma volta todos os dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e no final, na última volta, vocês vão gritar e vão tocar as trombetas, e a cidade vai cair. E vocês vão entrar e vão possuir ela. Mas primeiro Josué enviou espias. Vão comigo para Josué. Vamos para o capítulo... Mas eu quero que você vá comigo para Josué capítulo 2. E leia comigo no versículo 8. 2:8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Quem foi com eles? Raabe, né? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Quem tinha desmaiado? Todos os moradores da terra. Porque temos ouvido, escuta, temos ouvido, era notícia, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então, qual foi a estratégia para tomar Jericó? Primeiramente, Deus deu uma palavra de toma, né? O anjo apareceu para Josué e falou: vocês vão fazer assim, assim, assado. Mas o que primeiro eles fizeram foi espiar a cidade e encontraram uma mulher. Ele era uma mulher prostituta, né? Era do pior, o mais ruim que tinha lá. Mas foi uma mulher que teve uma fé de salvação. Ela escondeu eles, à custa da sua vida escondeu. E ela sabia que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Escuta só, ela sabia que o Senhor tinha entregue nas mãos dessa nação Jericó. Mesmo que a cidade estivesse bem protegida, eles sabiam que essa proteção não era nada diante daquele Deus. Mas ela teve a fé para esconder os espias. E eles encontraram uma pessoa digna, uma pessoa chave. E a toma de Jericó foi também uma forma de evangelizar Deus às nações, porque não foi pela força de Israel que eles conseguiram conquistar a cidade, foi algo sobrenatural. E o evangelho é algo sobrenatural, é loucura. No tempo de Noé foi loucura, no tempo de Josué foi loucura, a cruz é loucura.
Por isso, os ateus são céticos, eles não conseguem crer, porque é loucura, não tem lógica humana. E 1 Coríntios capítulo 3 diz que também se os sábios e poderosos deste século tivessem sabido, não teriam crucificado o Senhor da glória, porque foi sabedoria oculta, em mistério, loucura ao raciocínio, à lógica humana. E escuta só, Josué escuta a direção de Deus e ele obedece a palavra. Primeiramente, Josué se apega novamente à palavra. Você lembra de Gênesis 2,17, da árvore para não comerás? A palavra simplesmente, não é? Noé faz uma arca, coisa doida, se apegou à palavra. Josué escutou uma palavra, vocês vão rodear a cidade 6 vezes, depois, último dia 7 vezes, vão gritar. Isso é doideira. Imagina o comitê de guerra ali com Josué. Então, Josué, você falou com o anjo, né? Como que a gente vai pegar? Como que a gente vai tomar? O que a gente vai fazer? Catapulta? Flecha? Fogo? Não, a gente vai dar voltas. E eles fizeram. Acreditaram na palavra, se apegaram à palavra. Não procuraram talvez entender, simplesmente procuraram obedecer. A arca pela frente, presença de Deus, o pacto, né? O pacto. E a Raabe, a pessoa escolhida, a digna, uma pessoa-chave dentro da cidade para tomar a cidade. Isso é o evangelismo mundial. É obedecer, se apegar à palavra de Deus. Como é o evangelismo de Jesus? Qual foi o evangelismo de Jesus? Nós encontramos ele nos 4 evangelhos. E está muito claro. Escuta, você vai pirar. Agora você vai pirar. Como eu pirei, né? Vamos para Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, e ele fala os nomes. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é, fala comigo, digno. Então, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, qual foi a estratégia do Senhor? Primeiro, levantar discípulos, levantar obreiros, 12 discípulos, 12 pessoas escolhidas para trabalhar. E ele falou: vão para a cidade e ali procurem, indaguem, investiguem, pesquisem quem é o digno. Raabe, Josué, Caleb, Noé. Quem é o digno? E quando vocês se encontrem o digno, fiquem naquela casa. Se eles ouvem você, a paz de vocês vai ficar sobre eles. Se eles não ouvir, a paz voltará para vocês. E o castigo para eles vai ser muito pior que para Sodoma e Gomorra. O digno. E eles foram procurando os dignos, as pessoas que teriam a fé para acreditar nas palavras de arrependimento, de salvação através de Jesus, o Cristo. Agora vamos para Lucas capítulo 10.
Versículo 1. Veja a coincidência, né? Mateus 10 e Lucas 10. Então, para este momento, João Batista ele foi decapitado e todo mundo acha, e eu também acho, que estes 70 que aparecem aqui são os que eram os discípulos de João e se acrescentaram ao ministério de Jesus, tá? Capítulo 10 de Lucas diz: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, fala comigo, filho da paz. Amém. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei, fala comigo, permanecei. Na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Agora vemos o homem da paz, homem de paz, mulher de paz, casa de paz, digno, homem de paz. É o mesmo princípio. Jesus não mudou sua estratégia. Nós estamos falando do evangelismo da Bíblia. E quero deixar muito claro uma coisa. Tem o que é o evangelismo da Bíblia e o evangelismo bíblico, tá? O que é o evangelismo bíblico? É o que nós podemos fazer em prol do evangelho, tá? Pessoas fazem shows gospel, pessoas fazem meio frango evangelístico, né? Aí um frango tem o João 3,16, né? Ali. Pessoas fazem, sei lá, como se chama? Crachá cristão, né? Dão roupas, coisas e já dão um evangelho. Mímica, teatro, palhaços, retiros de jovens, janta para casais, sei lá, tanta coisa. Filmes, né? Vai dar um filme cristão lá no cinema e você presenteia entradas, né? Para as pessoas para escutar a mensagem. Ou cruzadas evangelísticas e tanta coisa que a gente tem feito e pode fazer. E tudo que soma é bem-vindo, amém? Mas isso é o evangelismo bíblico. Por quê? Porque toma da Bíblia alguma coisa para fazer o evangelismo. Mas tem o evangelismo da Bíblia. O que significa? Que nós temos o registro de como Jesus fez e a igreja primitiva fez. E a gente pode fazer o que eles fizeram. E eu quero isso. Amém. Eu quero isso. Todo o outro tem funcionado, tem sido legal, mas o fruto do padrão da Bíblia é outro fruto. Talvez a gente consiga ter uma receptividade e a gente possa ter uma resposta bem legal, falando em números, mas a resposta, não somente numérica, mas também do fruto, do tipo de fruto do evangelismo da Bíblia, é um fruto diferente. É uma resposta diferente. É algo que vai permanecer. É algo que você pode ter certeza, segurança, calma, que vai permanecer. E é do que nós estamos falando. Primeiramente, Jesus escolheu 12. Falou, procura o digno. Fica ali, prega para aquele digno. Quando ele enviou 70, falou as mesmas dicas, as mesmas direcionamentos, né? Especificações de como fazer, mas ele falou, procurem o homem da paz e fiquem naquela casa. E se você ainda não entendeu bem, vamos ver o que ele pregou nas suas parábolas. Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus 13. Do versículo 1 em diante, tá? Agora, Mateus 13 é uma série de parábolas e o tema é o mesmo. A ideia,
o espírito do ensino de Mateus, capítulo 13, é o mesmo. Diz, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Igreja, quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando, tem 4 tipos de pessoas. Para todas é lançada a semente. A gente evangeliza sem discriminar ninguém, não é? A gente fala para todo mundo, mas tem 4 pessoas. Tem pessoas que vêm para a igreja, que são as pessoas da terra do caminho, né? Vêm as aves e roubam rápido a palavra. Vêm aqui, escutam, acham legal, saem e esqueceram. E nunca voltam mais. Cuidado com convidar as pessoas para a igreja. Porque muitas vezes é o evangelismo errado. Porque a pessoa não está pronta para vir para a igreja. Escuta uma mensagem, mas não está pronta a sua vida. E as aves do céu vêm e roubam a semente. E elas não dão fruto nenhum. E tem a outra terra, né? Pedras, junto às pedras. Cai, brota, né? Só que não tem raiz, não tem terra, não tem profundidade, porque está no meio das pedras. E quando vem o calor do sol, queima aquela pessoa. E fala das pressões, né? As pessoas que escutam a mensagem, aceitam, mas vem a pressão, as dificuldades. Imediatamente, Satanás vem impressionar. E elas morrem. A semente se perde. Tem um terceiro tipo de pessoas que caem entre espinhos, entre abrolhos, e elas sufocam. Elas realmente brotam, mas são sufocadas pelo mal, pelo inimigo. Diz que são as pessoas que pela vaidade, pelas coisas do mundo, o desejo do mundo, a palavra é sufocada e elas não dão certo. A semente se perde. Mas tem boa terra. Quem é a boa terra? Os dignos, o homem de paz. Raabe, Caleb, Josué, Noé. Pessoas que você vai encontrar preparadas, prontas para ouvir a palavra, recebê-la e dar fruto. Eu tenho visto isso ao longo do meu ministério. Eu sou filho de pastor, tá? E eu fui consagrado quando eu tinha 22 anos ao pastorado. E fui missionário no Brasil. Eu já viajei. Tenho estrada pela frente, né? Por trás, pela frente também. Tem estrada, né? Mas eu tenho visto isto, que nós pastores temos cometido um erro. Queremos fazer do terreno de rocha, queremos fazer da terra boa dela. Queremos fazer dos espinhos terra boa. Queremos abrir surco, né? Queremos abrir brecha à beira do caminho. E não podemos fazer isso, porque ela é terra à beira do caminho. Ela é terra rochosa, ela é terra de espinhos. Ela não vai dar certo. Eu não estou dizendo para não jogar a semente, porque o semeador jogou a semente para tudo quanto é canto. Mas tem uma terra que é boa, são os dignos. Jesus falou, fica naquela casa. E não saia dela, não fica de casa em casa. Dá todo por aquela família, dá todo por aquele digno, dá todo por aquela pessoa que abriu o coração. Raabe que sabia, as nações sabem, nós sabemos que o Senhor está com vocês, que nós estamos nas suas mãos. Por favor, perdoa a minha vida e a casa do meu pai, faz pacto. Tem pessoas preparadas. Nós queremos falar isto. Tem pessoas preparadas, tem pessoas prontas. E talvez o terreno rochoso, o dia de amanhã, seja terra boa.
mas amanhã, hoje não é. Eu não tenho que me desgastar com a rocha. Eu não tenho que me desgastar com o espinho. Eu tenho que me desgastar. Eu tenho que dar minhas forças para a terra fértil que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Tem dignos. E a estratégia foi, então entra na cidade e fala: paz seja convosco. O que é a paz seja convosco? Shalom. O que era shalom? Era: oi de casa. Tem alguém aí? Eu gostaria de compartilhar um pouco do Evangelho de Deus. Você gostaria de ouvir? Simples. Não. A pessoa vai falar: Não quero. Não quero. Tá bom, legal, obrigado, valeu, viu? Você quer escutar o Evangelho? Então, querido, em 5 minutos eu vou falar. O homem estava com Deus. O homem era o rei da criação, coroado de glória e de honra. E você começa a explicar o estado do homem com Deus, depois da separação de Deus. Mas ele foi expulso porque ele desobedeceu. Deus tinha falado em Gênesis capítulo 12, 17, de toda árvore, blá, blá, blá. E o problema foi porque Satanás, que era a serpente, era mais sagaz, astuta, falou para a mulher: é que Deus falou que isso, papá. A mulher, Gênesis 3:6, viu a árvore, comeu dela, deu para o seu marido, morreram, viram que estava nu, se afastaram, se esconderam de Deus. Deus veio, mas Deus falou, ponto número 4, Gênesis 3:15, a semente da mulher vai ferir na cabeça, vai esmagar a cabeça do diabo. É Cristo Jesus. Sabe, Jesus veio para resolver o problema fundamental da sua vida. Seu problema não é a economia, seu problema não é seu matrimônio, seu problema não são a enfermidade. Seu problema é que você está separado de Deus e você nem sabia. Essa terra, ela vai se abrir. Acho que é Atos capítulo 16 que diz que Paulo chegou lá em Filipe, né? E foi para a beira do rio, tinha um grupo de mulheres que oravam. E ali estava... Lídia, que quando ouviu Paulo, Deus abriu o coração dela para que estivesse atenta às palavras de Paulo, a qual disse: por favor, se vocês consideram que sou digna, entrem na minha casa. E forçou eles a entrar na casa dela. E ali começou a igreja de Filipe. Éfeso ou Filipe? Agora já Filipe. Aí começou a igreja, uma digna. A gente vai falar mais disso à frente. A pessoa digna. Deus falou isso. Agora, você acha que é um versículo isolado, uma parábola isolada? Não. Escuta só. Depois vem a parábola do joio, Mateus 13, do 24 ao 30. A gente não vai ler, não temos tempo. O joio. O que Jesus falou? Então, um homem tinha semeado boa semente, né? Mas à noite o inimigo plantou, semeou joio. E no outro dia brotou e os trabalhadores falaram para o Senhor: Senhor, teu inimigo semeou joio, quer que a gente arranque? Não arranca, porque vai estragar também o trigo. Deixa que cresçam juntas e no final da seara, da colheita, a gente vai separar um do outro. O que significa isso? No meio da igreja tem joio. Tem falso crente. Tem pessoas que não têm fé nenhuma, têm religião. Estão aqui por causa da dor, por causa das coisas que eles querem conseguir, não captaram, não entenderam que na verdade o Evangelho é que nossa vida pertence a Ele. E que Ele já resolveu os problemas. Mesmo tendo problemas, os problemas não são mais problemas. E minha vida é devotada, voltada para Deus. São os joios, está ali. Como a gente pode distinguir? Simplesmente os dois crescem e no final um dá fruto e o outro não. Assim de fácil. Um dá fruto e outro não. O evangelismo não se faz por pressão. Simplesmente a boa terra dá fruto. A que não é boa terra não dá fruto. É joio. Simples. Depois vem a parábola do grão de mostarda e o fermento. No versículo 31 ao 34. O que está falando? Que a fé é pequenina. É uma coisa simples. É uma coisa... simples no bom sentido, é uma coisa pequena, né? Mas quando a pessoa recebe aquela mensagem, às vezes é uma palavra muito simples, né? Que você vai dar para essa pessoa, mas ela germina, ela gera a fé de Deus e cresce. É também como um fermento,
Um belisco de fermento faz que toda uma massa fique fermentada. A fé é assim. Depois vem a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O que fala estas parábolas? Um cara encontrou um tesouro num lugar, numa terra, numa área, e ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno e pegar o tesouro. Um cara um comprador de pérolas, encontrou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo o que possuía para adquirir a pérola de grande valor. O que significa isso? Que quando você encontra um digno, você faz de tudo para ficar com aquele digno. Amém. Não fica se entretendo com os probleminhas da irmã, que, irmão, o mesmo problema de sempre. Não. Os irmãos, cara fácil de ratinho molhado, né? Não, você vai ficar com a pérola de grande valor, você vai comprar o terreno do tesouro escondido, você vai gastar o seu tempo com os dignos. Isso não significa que a gente não vai amar as pessoas que vêm para a igreja, que seja como sejam, porque um dia talvez elas não serão mais essa terra infértil, mas será uma terra fértil. O Senhor talvez vai preparar os seus corações, mas vai ser o Senhor, não é você. Não é um evangelismo pelo esforço, nem pela vontade. Deus preparou os corações de muitas pessoas. E você tem que encontrar o negócio, né? A parada é encontrar elas, discernir quem são elas. Depois vem a parábola da rede. Ali mesmo, em Mateus capítulo 13, diz que o pescador vai, pesca, levanta as redes e quando pesca os peixes, separa os peixes bons dos peixes ruins. Ou seja, que quando a gente colhe, quando a gente pega, quando a gente evangeliza, tem pessoas boas e pessoas ruins, boa terra e terra errada. E você vai ter que escolher e gastar o seu tempo nos dignos. Amém? Mateus 28, versículo 18 ao 20, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa tarefa é não somente encontrar os dignos, mas fazer deles discípulos de Cristo Jesus. Você ouviu? Não somente é ganhar, é discipular. Fazer com que eles se tornem como Jesus. Efésios 4. Deus deu os ministérios para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito de Cristo Jesus. Que cheguemos a dar a talha, que cheguemos à marca de Cristo, do ungido. Nós temos que discipular essas pessoas. Deus não falou somente para ir e evangelizar, mas também para ir e discipular aqueles que creiam que Jesus é o Cristo. Amém? Esse foi o evangelismo da igreja primitiva. Você pode encontrar isso nos capítulos do 1 ao capítulo 10. Você vai ver o movimento da palavra na igreja de Jerusalém. Você vai encontrar isso no evangelismo da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 11 ao capítulo 15. O evangelismo da igreja de Macedônia, eu falei da mulher Lídia, né? Ali está no capítulo 16 ao 18. Na Ásia, Atos 19, e em Roma, você vai encontrar em Atos 28, Romanos 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4. Tudo isso é tarefa de casa. Amém? Amém? Você não vai voltar com sua apostila, que legal foi, você vai deixar ela ficar amarela aí, né? Como a gente faz com algumas apostilas, você vai estudar. E o melhor estudo para o evangelismo está no livro de Atos, o que a igreja fez, o que a igreja pregou e da forma que ela pregou. Então se gerou o que nós chamamos do movimento da palavra. O movimento da palavra. Atos 5:42. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de pregar e de ensinar: Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar: Jesus o Cristo. Era uma mensagem, era um tema,
Era uma mensagem só, que Jesus era o Cristo. Todos os dias, fala comigo, todos os dias. Todos os dias. Significa que não apenas no culto, irmãos. Eu cometi esse erro por muito tempo. Meu pai, pastor, cometeu esse erro por muito tempo. A igreja em geral, pelo menos no México, cometeu o erro. Pensar que no culto é que a gente faz evangelismo. E a gente falava para a pessoa, eu quero te convidar no culto, eu quero te convidar na minha igreja. É legal, cara, o louvorzão de lá é legal, o pastorção é legal, pastor cristiano é demais. E mesmo que o pastor seja demais, não é um modelo de Deus. O modelo de Deus é todos os dias. Sim, no templo. Perfeito. Mas pelas casas. De casa em casa. Não cessavam de ensinar, discipulado, e pregar, evangelismo. Que Jesus é o Cristo. A gente vai pregando, né? A gente vai evangelizando ao mesmo tempo que vai discipulando. E se começa o início do evangelismo em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, no versículo 4, Jesus falou, não saiam de Jerusalém até receber poder do alto. Até receber a promessa. Que vocês ouviram de mim. Qual era a promessa? A capacitação, a capacidade do Espírito Santo na vida dos crentes. Eles tinham que receber o batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele falou, vocês vão receber poder do alto para ser testemunhas a todo o mundo, começando de Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até ao último da terra. Então Deus falou, Jesus deu um modelo. Primeiro, vocês vão procurar os dignos, vocês vão pregar o Evangelho, mas precisam da capacitação do Espírito Santo, né? E vão começar aqui em Curitiba. E ao mesmo tempo vocês vão para todo o Paraná. E Deus vai dar a capacidade para esta igreja de ir pelo Brasil inteiro. Amém. E para as nações, até os fins da terra. Porque o propósito de Deus é se fazer ao mesmo tempo o evangelismo. A igreja entendeu primeiro Jerusalém, então primeiro Curitiba. E até nós não ganharmos Curitiba, a gente não vai para o Paraná. Então aí vai demorar 100 anos, 200 anos. Ou nunca vai acontecer. Mas você tem que fazer ao mesmo tempo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E em Atos capítulo 1, versículo 11, os varões, os anjos, os 2 anjos falaram, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Depois da promessa, depois se diz encomenda, da tarefa dada pelo Senhor para a igreja, então Ele vai voltar. Quando a gente fazer o evangelismo mundial. E a gente vê em Atos capítulo 1, versículo 13 ao 14, que os discípulos ficaram com as mulheres, né? Eram 120 pessoas durante aqueles 10 dias, ficaram em oração, em jejuns, esperando a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 1 ao 4, se derrama o Espírito Santo, né? A presença de Deus enche a igreja, eles começam a falar novas línguas, né? E falam a pregação em 15 diferentes idiomas. E 15 nações em volta escutaram a pregação do Evangelho ali, na sua língua, de forma sobrenatural. Em Atos 2, do capítulo 9 ao 11, é a explicação do apóstolo Pedro, que isso é a promessa de Joel, que o Senhor ia derramar seu Espírito sobre toda a carne, mas ele aproveita o gancho e ele começa a fazer o evangelismo. Em Atos 2:36, Pedro se levanta, depois de ter pregado que Deus tinha levantado Davi, o rei Davi, e que Deus tinha usado ele para abençoar sua geração, e que na verdade Davi profetizou do Messias, e que o Davi tinha falado desse Messias, e esse Messias ele começa a pregar, é Jesus, este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele prega a mensagem, 3.000 pessoas são convertidas. Em Atos 2, 41 ao 47, vemos a reação daquele lugar. As pessoas se convertem ao Evangelho. Em Atos 3 e Atos 4, vemos a cura de um coxo na porta da Formosa. Coxo que tinha 40 anos pedindo esmola. E eles falam, Pedro e João, eu não tenho nem ouro nem prata, a gente está duro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda.
Ele se levanta e eles começam a pregar o evangelho naquele lugar. Todo mundo fica surpreso, assombrado daquele milagre. E 5.000 pessoas se convertem ao evangelho. No capítulo 4, eu quero que você vá para Atos 4. Eu gosto desta passagem, Atos 4. A gente prega 5.000 mensagens. Nem alma. Era 3.000, agora eu fico. Se ganhar, hein? Atos 4:10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Os discípulos não tinham medo de encarar os fariseus, não tinham medo de encarar os sacerdotes. Eles estão na frente de Anás, Caifás, Alexandre, né? o chefe da guarda do templo, diante dos saduceus. Eles estão na frente de todos aqueles que crucificaram Jesus faz 2 meses atrás. E eles falam: parem de pregar nesse nome. E olha o que diz o versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vosotros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O Espírito Santo encheu eles de poder e de ousadia, de intrepidez para pregar o Evangelho diante do pior inimigo. Em Atos capítulo 5, vamos para Atos 5. Atos 5, versículo 1 ao 14, é quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo, né? E eles caem mortos, se lembra? Mentiram para o Espírito Santo e eles morreram na hora. E diz a palavra que todo mundo ficou cheio do temor do Senhor. Mas escuta o que diz no versículo... deixa eu ver... 5:12. Muitos sinais e prodígios serão feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes retributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O crescimento foi exponencial. O crescimento foi exponencial. As multidões vinham para Jesus. Mas sabe por quê? Porque a igreja sabia, os apóstolos sabiam, os discípulos sabiam qual era o nome, qual era o evangelho, qual era a pregação. A pregação era que Jesus era o Cristo. E estavam cheios do poder do Espírito Santo. E os sinais que seguiam eles eram para apresentar o Evangelho. Hoje, a galera faz milagre no Brasil para demonstrar a validez, o valor do seu ministério. Hoje temos no Brasil grandes igrejas pregando, demonstrando poder. E tem poder, tem muita coisa acontecendo lá. Mas igrejas que estão pregando cada coisa e fazendo cada coisa que envergonham o Evangelho. Não estou aqui para criticar, mas também tem uma realidade. Não somente aqui no Brasil. No México tem. Na Coreia tem. Igrejas que têm se desviado e tem multidões. Mas será que é o Evangelho original? Será que está se pregando Jesus o Cristo? Ou os milagres e sinais é para levantar o nome de uma pessoa, o nome de um ministério? Todo milagre, todo sinal, toda coisa feita da parte do Espírito Santo é para levantar o nome de Jesus o Cristo. Nós nos prostramos diante dele, nós nos humilhamos diante da sua glória. A gente é servo inútil, diz a palavra. Esse era o alvo dos apóstolos. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7, diz a palavra que a igreja cresceu tanto que começou a dar rolo. Sabe quando dá rolo na igreja grande?
Também dá, mas dá mais na igreja grande, né? Quando a igreja é pequena, você consegue resolver rápido as coisinhas. Você vai e visita, mas quando é grande, nem sabe o que está acontecendo lá. Quando você chega a se enterar, já passaram 2 meses do problema, né? Mas como é que já se resolveu? Já te formaram outra congregação, né? Já dividiu legal, já. Então começou a dar rolo com as mulheres viúvas dos gregos e as viúvas de Jerusalém, dos judeus, né? Se queixaram, e vocês estão cuidando mais das viúvas de Israel, judeias, do que as gregas. Tem aí um negócio estranho, raro, né? O que está dando aí? Então, Pedro, João e os apóstolos disseram, então, vamos ver o que é. Então, vamos ter gabinete, eu quero falar com as 500 mulheres gregas que estão tendo problema, me falem o problema, então vou gerar um comitê. Vou levantar um comitê, Pastor Marcos, você vai me ajudar, sua mulher também, preciso de 4 pessoas, vamos fazer votação para o comitê? Não. Então, gente, levantem 7 pessoas, cheias do Espírito Santo de caráter, porque nós não podemos descuidar a oração e a palavra. Qual palavra? Jesus é o Cristo. A revelação. O que tinha que ser ministrado. O que tinha que ser passado para a igreja. A palavra tinha que continuar sendo passada. E a oração pelo evangelismo mundial. Você vai ver que a petição de Paulo é que se orasse para que ele pudesse compartilhar o ministério da reconciliação, o ministério do evangelho. Para que Deus abrisse sua boca e para que se abrisse porta, porque a oração tem como alvo e como objetivo que a pregação seja liberada nas nações da terra. Nós não nos podemos descuidar da oração e da palavra. Levantem homens, e dentre eles tem um cara chamado Estevão, que é um cara impressionante. Sua pregação e sua vida fez com que se desatara a perseguição em Jerusalém. A sua morte abriu o evangelismo mundial, na verdade. Porque dali eles começaram a evangelizar primeiro Samaria. Filipe foi para Samaria. E aí começou o evangelismo mundial. Todo mundo foi para os cantos. A igreja chegou para Antioquia e tanta coisa que você conhece do livro de Atos. Mas os apóstolos se dedicaram à oração e à palavra. Irmão cristiano, você tem que se dedicar à palavra. Jesus é o Cristo. Você não pode se descuidar com picuinhas, com os rolos que dão. Você vai ficar ciente, você vai administrar, mas você vai cuidar do evangelismo mundial, da preparação de discípulos. E que outros ajudem, por enquanto vão crescendo. Porque isso não pode parar. Igrejas grandes têm parado. Por causa que cresceu o número. Irmãos, o número não tem que ser impedimento para a obra, para o evangelismo mundial. Porque na verdade temos evangelizado mal, porque não estamos levando o movimento da palavra. Começamos a gerar discípulos, mas discípulos de uma estrutura, discípulos de um movimento de homem. Mas quando a pessoa entende que Jesus é o Cristo, e que sua vida é voltada para Ele, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, mas por todos morreu, para que aqueles que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. A dinâmica muda. A igreja não dá problema mais, mas é ajuda, é coadjuvante. Eu fico surpreso do que está fazendo esta parada na minha congregação. Sou pastor há muitos anos. A congregação que agora levantamos tem 5 anos, mas eu sou pastor há muito tempo, filho de pastor, como eu já falei. E eu sei o que é aquele crente dodói, né? Aquele casal dodói. Eu tenho vários ali na igreja. Mas é bem legal que agora apareceu aquele casal dodói, que sempre vinha, que assim, a panelinha não quer nos juntar, ninguém nos ama, ninguém nos quer, porque a gente não se sente bem nesta igreja, acho que a gente vai mudar de igreja. E no passado, não vai, irmão, não vá, dá tempo pra gente, desculpa a gente, mas é que a panelinha é difícil, dá pesada, né, mexicana. Muita pimenta. Se você estivesse no Brasil, seria outra coisa, né? Se fosse Curitiba, querido. Mas aí, esse casal amado, um casal que ama Deus, realmente, boa gente, mas muito dodói, sabe?
Agora, com o movimento da palavra, esses caras têm sido revolucionados pelo Espírito Santo. Outro dia chegaram comigo, pastor, a gente, meu esposo e eu, falamos para um cara do serviço deles e ele queria levar o movimento da palavra na sua casa. A gente fez, ele já convidou outro, mas veio outro, já são 5 pessoas, já são 3 semanas que a gente está dando o movimento da palavra. E eles perguntam para a gente em relação a muita coisa. A gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que se preparar e dar a resposta. Eles têm um monte de problema e a gente está ajudando eles. Sabe o que aconteceu? Os problemas deles pararam de ser problema. Porque quando você começa a trabalhar, para de dar trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. E eles começaram não somente a trabalhar, mas a curtir, a experimentar a vida do evangelismo mundial. A vida da pregação e do discipulado do Evangelho que Jesus é o Cristo. E por enquanto eles estão dando a palavra, o movimento da palavra, eles estão sendo edificados e eles estão sendo amadurecidos. E eles estão crescendo. E eles pararam de me dar problema. Aleluia. Eles estão agora me ajudando. Glória a Deus. Isso que é o movimento da palavra. Qual é o núcleo disto? Todos os dias. É algo que se faz todos os dias. Eu respeito toda a forma, toda a estrutura, toda a estratégia desta congregação e de qualquer uma. Mas eu quero te falar do evangelismo da Bíblia. Era todos os dias. Igual nós estamos aqui. Aleluia. Amém. Todos os dias. Eu fico surpreso dos testemunhos dos irmãos da Coreia. Tem um cara lá que tinha 30 movimentos da palavra durante a semana. 30. Uma pessoa só. Nas universidades, nas casas, na firma, na oficina, dentro da congregação, dentro do templo, citavam as pessoas. Na célula, pode ser. Eu tenho célula na igreja que está levando o movimento da palavra. Mas era o movimento da palavra. Todos os dias, no templo de casa em casa, pregavam, Jesus é o Cristo. O tema é Jesus é o Cristo. Você pode falar de qualquer coisa, batismo, festa de Jerusalém, escatologia, tudo você pode falar, mas no final Jesus é o Cristo. Ensinavam e pregavam, evangelismo e discipulado. Não cessavam, é algo que não pode parar, que não deve parar. No momento que parou, sabe o que acontece quando o coração de alguém para? Não pode parar. Se o evangelismo para, a igreja morreu. Ou pelo menos teve um infarto, né? Tá na UTI. Paramos de evangelizar! Estamos morrendo, estamos suspeitos de morrer. Cuidado, não parava, não cessava. O que é o movimento da palavra? Não é um estudo somente. É explicar que Jesus é o Cristo. Nós temos um material, 33 lições e 25 adicionadas, que dão um total de 58. Eles vocês têm em mãos. Aproveitem ele, eu estou aproveitando. Você pode pregar esta mensagem o ano todo. E tem muita coisa, a Arca de Noé, a conquista de Jericó, né? Davi e Goliat, Jesus o pão de vida, Jesus e o maná, Jesus a Arca da Aliança, Jesus... Tem todos os temas, mas no final, o amigo, vai escutar, Jesus é o Cristo. Quem é o Cristo, o verdadeiro rei, sacerdote e profeta? Quem venceu o diabo, o pecado e o problema da morte e da separação de Deus? Porque seu problema é que você está separado de Deus. E no final, toda pessoa escuta a mensagem que Jesus é o Cristo. O problema do estudo, se podemos dizer que tem um problema, porque estudo não é problema, mas falando em evangelismo, um estudo tem o estudo 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas lições. Se o cara, seu amigo, chega no dia 5, ele já perdeu os 4 anteriores e ele não entende nada. Porque tem que estar desde o início. Quando eu comecei o estudo de escatologia na igreja, eu falei, se você perder as primeiras 3, não venha mais. Porque não vai entender nada. Você vai ficar mais confundido, né? Revolvido. Não volte, não. Espera a próxima turma, né?
Mas no movimento da palavra, o cara pode chegar no dia 3, no dia 5, na 7ª lição, na 12ª, sei lá, ele vai escutar toda vez, no final, Jesus é o Cristo. Ele vai receber, tranquilo, sem problema. Amém? Qual é o núcleo? Os obreiros. Atos 9, 13 ao 16 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, Saulo, entre aspas. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus mandou Ananias: vai orar pelo Saulo. Mas, Senhor, o cara é assassino. O Senhor não gosta do meu ministério que está me enviando matar? Não, instrumento útil é para mim, para pregar diante dos reis, dos gentios e da casa de Israel. Digno. Era um digno, Paulo era um digno, Saulo era um digno. Só que nem ele, nem ninguém sabia que ele era digno, só Deus. Muitas pessoas você não vai encontrar neles as características. Talvez você não vai achar, você não vai botar fé nele. Mas Deus sim. E essa pessoa horrível, esse cara de camisa regata, chinelo de dedo, né? Todo grosso, todo marrento, vai ser o cara que vai levar um monte de pessoas ao reino dos céus. Amém. Não despreza ninguém. Não despreza ninguém. Por feio que seja, por horrível que seja, por contrário que seja, talvez você tenha a boa, só que está se resistindo ao Evangelho como Paulo. E Deus vai amaciar, Deus vai colocar no molho. Amém. Como fez com o Paulo. O cara estava sofrendo, o cara estava cego, né? Estava ali cego, aí errei. E chegou o Ananias, Paulo se batizou na hora. E já começou a pregar: Jesus é o Cristo. E ninguém parou ele. Nenhuma ameaça, nada parou. Botaram na cadeia, botaram na prisão. E ele lá, então, vou escrever as cartas, né? O digno, os obreiros. Você tem que encontrar os dignos. Irmão, a tarefa da igreja, a missão é encontrar os dignos. Cadê? Aonde que estão? Você prega para tudo quanto é canto, você joga a semente para tudo quanto é canto, mas uma vez encontrando os dignos, e qual é uma das características? Começam a dar fruto. O digno começa a dar fruto. Tem pessoas que, das 4 tipos de terra, uma nem falamos, né? As aves comem rapidamente a semente. Pedregulho, espinho, brota. Pessoas que escutam a mensagem e dizem: legal, mas daqui aos pouquinhos, pifa. Mas a boa terra dá fruto. Você tem que enxergar: já convidou a vizinha, já convidou a mãe, já trouxe o amigo, já falou, já encarou o sogro. Não, quem quer é meu sogro, ele falou que estava fazendo com aquela seita. Não é seita, sogro. Esse é o digno. Esse é o segredo. Os dignos produzem uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Eu gostaria de eu gostaria de somente ter craque, né? Só 100. Aquele de 100. Ter 10 dos craques, né? 10 dos craques, imagina, 10 dos craques. Mas 30 está muito legal, né? Já termos caras que façam o fruto de 30, já é demais. Já é demais. Então, o núcleo da mensagem, qual é o segredo? Qual é o alvo? Os dignos. E o núcleo da mensagem deve ser proclamado cada ocasião. Fala aí, pastor. Os que produzem a 100, você transforma ele num discípulo. Amém. Que vai buscar outros dignos. Amém, amém, amém. Que é característica do líder. É verdade, é verdade. Então, o núcleo da mensagem deve ser proclamado cada ocasião. Não comece a falar de outra coisa. Para isso que tem escola dominical, legal. Eu preciso dar doutrina, dar estudos na igreja. Eu faço, eu sou mestre. Vocês têm olhado a característica, né? Eu gosto do ensino. Mas, se falando do movimento da palavra,
o núcleo, a mensagem, Jesus é o Cristo, tem que ser passado sempre. Pode ensinar muita coisa, mas o núcleo tem que ser passado, senão você perdeu o tempo. Falando em evangelismo, eu não quero ser mal interpretado. Horário, lugar fixo, você pode fazer no café, na praça, pode ir na casa da pessoa, pode marcar aqui num quarto do templo, qualquer lugar, qualquer hora. Minha mulher, toda hora ela falava quando chegávamos em casa, porque a gente estaciona o carro numa garagem geral do nosso bairro ali. E tem uns velhinhos, um cara de 89 anos e outro de 93, né? Dom Rodolfo e Dom Reyes, verdade? O Reyes é um homem que sempre você encontra caminhando, mas assim. E às 6 da tarde ele já está lá na outra cidade, ele vai caminhando, né? Tem uma corda que não acaba, né? Devagarzinho, mas ele vai. E os caras sempre estavam ali, sempre sentados embaixo da árvore ali perto do meu estacionamento, sempre, oi, bom dia, Dom Rodolfo, bom dia, Dom Reis, bom dia. E sempre minha mulher falava, eu gostaria de falar para eles de Jesus, porque eles estavam perto de se encontrar com Deus, né? Então eu gostaria muito de falar, e sempre falava, e passaram muitas semanas, meses, né? Mas os irmãos da Coreia chegaram, e a minha mulher parou de falar o que gostaria. Um dia ela saiu do carro e cadê minha mulher? Estava falando com eles. E ela falou ela perguntou, Dom Rodolfo, você não gostaria que eu compartilhasse do Evangelho para o Senhor? Gostaria. Carinha de rato molhado. Aí minha mulher começou a compartilhar, ele aceitou o Senhor Jesus, Dom Reis aceitou o Senhor Jesus, e eles estavam começando a trazer um monte de velhinho da colônia. Dom Rodolfo dorme num carro que ele tem aí, ele dormia, agora vive nele, dorme numa casa que emprestaram um quartinho, mas ele fica o dia todo ali. Minha esposa está dando o movimento da palavra, dá as lições terças e quintas para eles. Ela leva um balde, senta ali embaixo da árvore e começa a dar. Pessoas se juntam a escutar a palavra do bairro. Alguns por curiosidade, outros para criticar, outros para não sei o que, mas pessoas estão ouvindo a palavra. E ela tem compartilhado para eles. Eles já aceitaram o Senhor, eles já receberam o Senhor Jesus no seu coração como Cristo. Eles entendem o Cristo e eles falam, eu estive muitos anos na igreja católica e nunca o padre ensinou nada disso para a gente. Né? O outro dia chegamos e encontramos Dom Rodolfo jogado no sofá do carro ali, tremendo, e ele estava morrendo. Ele estava passando mal, mas muito mal, muito magro. Ele acabara de fazer 90 anos, a gente levou um bolo no dia que ele cumpriu 90 anos, e ele estava falando para a mulher que tinha medo de morrer já com 90, de não chegar aos 90 anos. Então, quando ele fez 90 anos, levamos um bolo de chocolate grandão, e a gente falou, você conseguiu chegar nos 90 anos, né? Você pode dar para os seus amigos. E ele falou, eu não vou dar para ninguém, isso vou comer todinho para mim sozinho. Ele diz, faz muitos anos que ninguém dava um bolo para mim. E eu fiquei de cara que seu esposo começou a cantar parabéns para você e que me abraçou. Aí, na semana, o cara começou a ter aquele surto. Eu levantei ele, comecei a orar por ele, comecei a repreender o espírito de morte. Comecei a declarar a vida. Mas sabe que eu não estava preocupado? Porque se o cara morria nas minhas mãos, ele já estava com Deus. Ele ia entrar na presença de Deus. Levamos para o médico, deu remédio, agora está bem e continua compartilhando da mensagem. Ele está compartilhando agora da mensagem. Ele não foi ainda para a igreja. Já faz tempo que ele aceitou o Senhor, mas ele é crente. Ele é convertido. Ele tem o Senhor e está compartilhando. Espero que ele vá para a igreja. Mas o que estou certo é que ele vai para o céu. Então, o que é, estou terminando, o que é benéfico ao movimento da palavra? Os não crentes, óbvio. Pessoas que nunca têm escutado a mensagem. Os novos crentes também são edificados, porque as lições não somente são evangelísticas, mas também trazem maturidade na palavra. Vocês vão dar uma olhada. Comissionados, pessoas, vocês têm comissionado nas células, né? Pessoas que estejam
cuidando a seara, cuidando do fruto do movimento. E os discípulos, gerar discípulos, não pode somente ser uma pregação evangelística, tem que ser gerado discípulo. E imagino que vocês tenham um método, sistema de discipulado aqui na congregação para levar a estatura de Cristo Jesus. Irmãos, tem revolucionado a minha vida. Nós não viemos para pregar uma estratégia, viemos pregar uma mensagem. Jesus é o Cristo. E Jesus deixou uma estratégia: encontrar os dignos. Encontrar os dignos através da palavra. Os 66 livros falam que Jesus é o Cristo. Os 66. Amém. Vamos orar. Fica ali no teu lugar. Senhor, gera em nós a paixão pelos perdidos, a paixão, Senhor, pela pregação do Evangelho. O Evangelho, Senhor, que Tu deu para a igreja, que Tu és o Cristo, que Tu és o Cristo, o nosso Rei, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, quem derrotou Satanás, quem terminou com seu sangue com o problema do pecado, quem resolveu a separação de Deus, abrindo o caminho, Senhor, através da Tua carne. Senhor, permite que a igreja, eu oro por esta congregação, provisão e vida. Eu oro, Senhor, pelo pastor Cristiano Neto e sua prometida, sua família, sua liderança. Eu oro, Senhor, por toda a congregação e os ministérios. Senhor, eu oro que eles sejam acordados para a evangelização mundial, que eles elevem seus olhos e não somente fiquem pensando nesta congregação local, mas que eles possam olhar, Senhor, para a seara mundial que o Senhor tem dado para a igreja. Que eles possam ser ativados na fé maranata, na fé, Senhor, que se nós fazermos o evangelismo mundial, o Senhor volta. A gente pode apressar o dia da sua vinda. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor falou que nós precisamos esperar e apressar o dia da sua volta. Eu peço que o Senhor conceda esta fé, conceda esta realidade, conceda esta revelação, não somente o entendimento mental, mas a revelação no Espírito, Senhor, para Ele e a sua liderança, Senhor, a sua equipe, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.